show dentro de campo, torcida feliz nas arquibancadas, visitas ilustres em São Januário. Uma campeã do Carnaval Carioca, a rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense e torcedora vascaína, Maria Mariá. E o campeão do carinho da torcida, Andrei Santos. O jogador voltou emprestado para o Vasco até o meio do ano, já que não conseguiu visto de trabalho na Inglaterra para poder jogar no Chelsea. Enquanto ele não joga, o Vasco vai se virando muito bem. Que segunda-feira para os vascaínos. Uma noite que prometeu desde o início. A primeira bola na rede foi do Boa Vista, logo aos 3 minutos. Mas o Marquinhos estava impedido e o gol foi anulado. Aí, com 9 minutos, o Vasco abriu a contagem. Alex Teixeira passou para Pedro Raul, que de dentro da área mandou pro cantinho do gol. Alex Teixeira tocou Pedro Raul na grande área, chutou rasteiro e placou! É o primeiro gol em São Januário e esse gol é do Vascão! Só dava Vasco, com muitas chances perdidas. Até que a dupla Alex Teixeira e Pedro Raul se encontrou com um gol de novo. Os dois tabelaram, Alex tentou a primeira, foi bloqueado pelo goleiro Fernando, mas não desperdiçou o rebote. Alex Teixeira fazendo o segundo gol do Vasco aqui em São Januário. Momento importante para o camisa 7, primeiro gol dele pelo Vasco em São Januário, desde que voltou para o time no meio do ano passado. O último gol dele no estádio tinha mais de 13 anos, em 2009 contra o Fortaleza. Feliz, né, cara? Feliz. Desde a minha volta eu não tinha feito gol aqui ainda, mas feliz pela torcida. Sempre me recebe com carinho, então esse gol foi pra eles. No segundo tempo, na falha do Jair, o Boa Vista conseguiu o primeiro gol. Ryan Guilherme aproveitou, tentou marcar, Léo Jardim defendeu, mas o Di Maria diminuiu. Obra Di Maria, chutou e placou. Di Maria é o nome do cara! Claro que não é o da seleção argentina, né? Do Boa Vista, Di Maria! Perdeu um pouquinho de concentração, perdeu um pouquinho o foco. A gente acaba levando um gol num lance de infelicidade nosso, um erro nosso de saída. Depois, com as trocas, eu acho que a gente conseguiu subir de novo, conseguiu gerar mais intensidade e volume no jogo, conseguiu fazer mais 2 gols e conseguiu sair com a vitória. Escanteio cobrado pelo Nenê, desvio do Ignaldo e bela finalização do Pumita Rodrigues. Primeiro gol do uruguaio pelo Vasco. Pumita! O quarto e último gol veio depois dessa cobrança de falta do Nenê. A defesa do Boa Vista se enrolou toda e o Pedro Raul, esse aí encontrou a bola. Segundo gol dele na partida, 6º desde que chegou ao Vasco, artilheiro do time. Aumentando e transformando o placar em goleada aqui em São Januário. Final Vasco 4, Boa Vista 1. Faltam 2 rodadas para o fim do primeiro turno. O Vasco está na 3ª posição e o Boa Vista é o lanterna. Então, dando uma passada aqui na situação, faltando 2 rodadas para acabar a primeira fase. Taça Guanabara, Vasco em 3º, dentro da zona de classificação. Botafogo em 5º, correndo o risco de ficar fora da semifinal. Você vai ficar fora do Globo Esporte amanhã. Volta pro Rio de Janeiro, tá? Porque agora a gente fala sobre o Vascão. É isso, mais uma rodada do Campeonato Carioca. O Pedro Raul voltou a marcar e a gente tá vendo aí a boa vitória do Vasco sobre o Boa Vista. E aí o Vasco voltando ao G4. Essa conta também é importante pensando aí na sequência da competição, Marco. Sim, importante vitória, importante desempenho, importante o torcedor já conseguir o Vasco, conseguir enxergar o Vasco ganhando um corpo, né? Ganhando algumas opções, jogadores da temporada passada voltando a entregar e a principal contratação do time, Pedro Raul, marcando, que é o que ele faz de melhor. Também, né? Do Vasco, ele é o que mais participa em gols. Nesse jogo aí ele faz 2 gols e dá uma assistência, exatamente, né? Fazendo um pivôzão de camisa 9. E aí o Nenê entra e também dá assistência. É isso, e o Vasco também jogando em São Januário, né, Marra? Que foi o grande salvador da pátria na temporada passada. Para esse jogo sendo muito importante. O Vasco está fazendo o que tem que fazer mesmo e agora os gols estão saindo, né? Porque esse time já estava produzindo antes, né? Já estava criando e agora 2 jogos seguidos fazendo 4 gols. É importante para o Vasco, é importante para o torcedor, vai dando confiança. Para mim, grande ponto de observação é aquilo que a gente vem falando há algumas semanas. A bola está chegando muito fácil e de diversos lugares. Vamos ouvir os personagens e a gente debate um pouquinho mais do Cruz Maltino.
A gente iniciou as conversas e a contratação do Léo até antes do Ivan. O Ivan sempre soube disso. Teve um desempenho muito bom, o Léo também chegou e a ideia era dar oportunidade de avaliar os dois. Eu concordo com você, o Ivan não teve nenhum lance ou nenhum desempenho que desabonasse a sua conduta, mas o Léo também até esse momento também não teve, e a ideia é ir acompanhando. Eu não acho que o Léo tenha tido falha no gol, fez uma grande defesa até antes disso, uma defesa espetacular. E a gente ganha com isso. A gente tem 2 ótimos goleiros. O Raus, que fez o clássico contra o Botafogo, foi muito bem também. E assim que a gente entender que alguém esteja na frente, vai ter oportunidade de jogar, como tem sido desde o início. Em alta, os números ofensivos do Vasco neste Campeonato Carioca. É o primeiro em finalizações, o primeiro também em finalizações certas, em gols marcados ele é o terceiro. Então ele está atrás do Flamengo ainda e do Volta Redonda, que tem só um gol a mais. Então pra ver como o Vasco também nesse quesito está muito bem, Mariana. Porque era o que o Marra estava falando antes de ouvir o Barbieri, né, Marra? Sobre um Vasco que produz, mas nem sempre converte essa produção em gols, mas que nos números a gente consegue ver. Produz muito, finaliza muito. E agora a bola está entrando com mais tranquilidade. E é perfeitamente normal que o time perca oportunidades. Sim. Não é tão normal e que crie tanto. E acho que esse é o ponto a ser destacado. Porque é um elenco em formação, são vários jogadores que chegaram, os 2 laterais são novos, zagueiro novo, meio campo novo, ataque, e ainda tem desfalques, ataque novo. É difícil falar que, tá dando liga. É o que o Bruno falou mais cedo. Com a competição que tem o Vasco, tá dando liga. É claro que os testes não são os testes que o Vasco vai ter durante a temporada. Só que são esses os testes que ele tem. E no momento o time tem criado. E por isso foi aquela coisa assim. É bom que comece a fazer gols. 2 jogos seguidos fazendo 4. É legal, vai aumentando a confiança. Mas a bola chega muito. Esse é o ponto. Por que eu falei assim de pés no chão? E aí sem querer ser chato, mas também sendo, né? Porque assim, se você for analisar direitinho, ver os adversários, e não vou negar o que o Marra destacou aqui, que o Vasco vem fazendo o que tem que fazer. Mas se você for ver, o Vasco ainda não ganhou de ninguém na temporada. Tem um clássico agora, né, no final de semana. Ele ganhou do Boa Vista, que é o último colocado, do Resende, que é o penúltimo, e da Portuguesa, que é a antepenúltima. Quando ele jogou com o Fluminense, ele fez um bom jogo, mas ele perdeu. E quando ele ganhou do Botafogo, o Botafogo teve 2 jogadores expulsos no primeiro tempo. Então, às vezes, pensando no Campeonato Brasileiro, a gente faz projeções ou cria expectativas em cima de um time ou até pressão em cima de outro, que nesse momento disputam competições diferentes. Então, por exemplo, a gente acha que no Vasco está tudo certo e que no Santos está tudo errado. Será que o Vasco teria esse desempenho jogando contra os adversários que o Santos vem jogando? Por exemplo, São Bernardo, Água Santa. Será que o Santos não teria uma vida mais tranquila se jogasse, ou esse mesmo número de chances criadas que, por exemplo, o Vasco vem tendo, se jogasse contra o Boa Vista, contra a Portuguesa e contra o Resende? Então é só assim, como eu não tenho a resposta de se porque um joga o Carioca e outro joga o Paulista, eu não vou nem achar que tá tudo certo com um, nem que tá tudo errado com o outro. Por isso que a avaliação, ela é partida após partida, né? Claro. Eu acho que cada um dentro da sua realidade, senão a gente vai reduzir a muito si. Eu acho que tem um clássico muito importante pela frente contra o Flamengo, e ali, para mim, diz mais sobre postura do que sobre resultado, porque o Flamengo está atualmente anos-luz à frente do Vasco. É só a gente, né? O Vasco tem um projeto praticamente novo de time, incluindo o treinador, incluindo ideia de jogo, incluindo trazer uma identidade para um clube que hoje é SAF. O Flamengo não. O Flamengo, ele tem jogadores, um elenco, tem um treinador novo, mas não tem nem comparação. Então, para mim, vai falar muito mais sobre a postura do Vasco contra o Flamengo do que pode acontecer no resultado. Vai ser perfeito, vai ser maravilhoso para o torcedor se o Vasco vencer. Mas se perder, não é coisa de outro mundo. Seria coisa de outro mundo se perdesse para o Boa Vista. Então, diante do Boa Vista, muito bom ter apresentado o que apresentou. Também, só para completar, Mário, eu acho que é bem compreensível que o torcedor ele fique assim, iludido, porque faz quanto tempo que o Vasco não tem essa mínima perspectiva? Eu não sei se o torcedor está iludido, não acho que ele está iludido. Mas ele tem uma perspectiva porque ele nos últimos 10 ou 12 anos ele não teve. Eu acho que ele está esperançoso. Eu acho que o meu ponto que eu ia trazer para
pro seu comentário, Bruno, passa muito por isso, que é, tudo bem, o Vasco ganhou do Boa Vista, o Vasco ganhou do Resende, o Vasco ganhou da Portuguesa, que são adversários mais fracos. Não dá pra tirar ali um recorte, não, o Vasco tá voando, o Vasco tá encaixadinho. Mas, ao mesmo tempo, quanto tempo a gente via o Vasco perder exatamente pra esses adversários? E ele termina a temporada perdendo em São Januário, ele termina a temporada negociando o resultado em São Januário. Então, por isso que eu não acho que o torcedor esteja iludido. Eu acho que o torcedor, ele está esperançoso, porque ele viu a realidade do clube ser abalada no ano passado. E ao mesmo tempo, eu acho que a direção ela também está bem consciente disso. Sim. Quando a gente entrevistou aqui o Paulo Brax, ele foi muito claro em entender que o time ia começar a tomar forma em abril. Até porque tem gente chegando. Entre eles, um cara que vai ajudar muito, que é o Andrei, né? Claro. Vai ajudar demais. Mas eu concordo com tudo e olhando para o campo, acho que o Barbieri tem encontrado boas soluções para algumas coisas, mesmo sem Figueiredo, acho que o time tem rendido. O Alex Teixeira jogando de uma forma diferente, a gente nunca tinha visto ele por dentro. Sim. E ele tá por dentro, ele tá entregando. Líder em assistência da equipe. Essa jogada mostra isso que eu tô falando, exatamente. Ele recebe a bola na função de 10, toca no 9 e chega como 10. Exatamente. Isso não era uma coisa que os outros faziam. Porque isso não era uma realidade na carreira dele. Então, eu acho que tem coisas muito legais que o campo tem mostrado também. Agora a gente vai acompanhando também essa evolução à medida que o sarrafo vai aumentando também dos adversários do Cruz Maltino na temporada. Empolgados, não tá certo. Mas é isso, a perspectiva, né? Já é uma perspectiva de voltar à Série A e de tentar ser competitivo. Mas pezinho no chão nesse processo, né? Agora, Duda Gonçalves, quem não pode correr o risco de deslizar o pezinho um pouquinho é o Clube Atlético Mineiro, porque joga contra o Carabobo,